Registrando, boa tarde a todos. Hoje é 27 de abril de 2021, aula da disciplina de treinamento físico. Vamos dar sequência ao conteúdo. Hoje nós, então, temos tópicos especiais, né? Nós vamos falar sobre TRIMP, Impulso de Treinamento, com a apresentação da Mariana e do Bernardo. Então, vamos colocar lá o vídeo e começar a apresentação. Só me deem uma confirmação se estão vendo o vídeo. E agora o som. Olá, meu nome é Bernardo Urbano. Junto com a minha colega Mariana Duarte, nós vamos apresentar o termo TRIMP. Então, vamos lá. Bom, já é de conhecimento de todos que cargas externas similares ou parecidas, elas geram níveis de estresse fisiológicos diferentes, seja em atleta ou aluno. E, em consequência disso, elas também induzem respostas adaptativas diferentes. Por esse motivo, né, o ideal seria conhecer essas cargas internas resultante das sessões de treinamento para ter um treinamento, né, mais individualizado, um monitoramento mais individualizado. Então, o TRIMP ele surgiu por volta de 1975 como uma medida de impulso. É um método de quantificação de treinamento. Então, ele era um cálculo, inicialmente, bem simples, que é o volume multiplicado pela intensidade. O volume, então, é colocado em minutos, tempo, e a intensidade pela frequência cardíaca. Então, ali a gente colocou um exemplo bem simples, que é o volume, que a gente tem ali, no caso, é 30 minutos, e a intensidade, que é a frequência cardíaca, 150 bpm. O valor dessa multiplicação, então, é o nosso TRIMP. Uma das críticas, né, desse TRIMP simples é que, na hora da conversão, o treino com alto volume ele vai ser mais superestimado justamente na hora da conversão, por questões numéricas ali, na multiplicação. Bom, em 93, Edwards ele propôs um método baseado em zonas, né? Ele colocou 5 zonas e o tempo gasto em cada uma dessas zonas é predefinida e multiplicado por um coeficiente de 1 a 5, né? Ele colocou de 1 a 5. Então, ou seja, se fizesse um treino que utilizasse de 50% a 60% da tua frequência cardíaca máxima, no final, tu multiplicava por 1. De 60 a 70, multiplicava por 2. 70 a 80 por 3, e assim por diante. Stan, em 2007, ele desenvolveu um método, né, modificado na hora de quantificar essas cargas de trabalho. Foi diferente do de Bannister de 75. Então, o tempo acumulado em cada zona foi multiplicado por seu respectivo peso. Porém, o fator ele era mais exato, né? Não era de 1 a 5. Era ali 1,23, 1,71. Ele eram números mais exatos. Então, ficou o volume ali de tempo, então multiplicava pela frequência cardíaca, ou seja, de 65 a 71% da frequência cardíaca máxima, e no final tu multiplicava por esse fator, né? No caso, o 1 seria 1,23, 72 a 78, 1,71, 79 a 85 da frequência cardíaca máxima, 2,54, e assim. Vale ressaltar que, ainda assim, era dito como não exato o suficiente, no sentido de que, para o mesmo fator, tu podia ter mais de uma variável. Então, o cara que estava ali treinando a 66
20% e a 69%, eles teriam o mesmo fator. Então, ele não é 100% exato, mas é mais exato do que, mas se aproxima, né, do valor que é do que os outros, né? Do que os outros falados anteriormente. Então, a Manzi, em 2009, ele colocou algumas diferenças nesse método, né? Ele não utilizava essas zonas de frequência cardíaca pré-estabelecidas, e o fator vai se dar a partir de testes individualizados, testes de esforço que vão ser medidos com fitas de lactato, né? Então, ou seja, a conta continua igual. Era o volume ali, questão de tempo, fazia o exercício, a porcentagem da tua frequência cardíaca média, e no final tu multiplicava pelo fator. Esse fator era uma curva de lactato pela frequência cardíaca média. No final tu dava a conta, o resultado. Então, aqui a gente resolveu trazer um artigo que se chama Aplicação de diferentes métodos de quantificação de cargas durante uma sessão de treinamento de karatê. Ele é um artigo bem específico, voltado para os treinamentos do karatê, e o objetivo dele era justamente diferenciar os métodos de quantificação da carga interna desse treinamento, baseado em alguns fatores como a concentração de lactato e a percepção subjetiva de esforço. Então, para diferenciar esses métodos, eles usaram as variáveis, né, do Trimpe, usaram o método de Bannister, de Edwards, alguns outros que a gente não citou, como a Lúcia, tem o Foster, o Stagno, e além disso, usaram a concentração sanguínea de lactato e a percepção subjetiva de esforço. Então, cada método, né, como a gente já falou mais ou menos, ele tem uma diferença ou outra. Então, alguns têm fórmulas diferentes para homens e para mulheres, tem as zonas de intensidade, algumas fórmulas que mudam, algumas usam a frequência cardíaca de reserva multiplicado pela duração, alguns usam, então, a concentração de lactato, e para essa situação, então, eles tinham que tirar sangue durante determinado tempo, a cada, sei lá, 30 minutos de sessão, passava 30 minutos, fazia retirada de sangue, então ele é um processo que era um pouco mais demorado e um pouco mais caro do que, por exemplo, a percepção subjetiva de esforço, que é o esforço total que esteve na sessão de treinamento. Por fim, nesse artigo, eles acabaram decidindo que a percepção subjetiva de esforço é um bom método para auxiliar os técnicos e preparadores físicos na quantificação, né, dessas cargas de treinamento do karatê. Para a gente finalizar, eu vou só citar aqui, eu acho que o Bernardo concorda comigo, que foi um tema muito difícil de a gente achar conteúdo. A gente achou conteúdos em inglês, em italiano, e a gente achou alguns, né? Mas a gente também usou as aulas para dar um norte, para que, enfim, eram muitas fontes e algumas fontes também estavam com datas diferentes. Então a gente recorreu também à aula do semestre passado. E eu percebi que é um conteúdo meio novo. As datas são todas novas em comparação com outros métodos. Não sei o que o Bernardo acha, mas eu percebi isso, assim. Pela criação, né? Ele não é novo, mas parece que ele está sendo utilizado mais recente, assim, tendo um uso mais recente em literatura aqui em português, digamos assim. Foi bem difícil de achar, tanto artigos quanto no YouTube, se pesquisar esse termo, vai dar qualquer coisa menos o que a gente procura. A principal referência foi o site que botou Training Pulse e também o artigo, né, que nós usamos, e a aula do semestre passado. A gente só teve isso como base do nosso trabalho. Foi bem difícil achar esses materiais. Então, agradecemos. Mas é isso. Embora toda a Obrigada. dificuldade, nós agradecemos. Obrigado.
Boa, gostei dessa, né? Embora tenha nos ferrado com o assunto, nós agradecemos, né? Porque tem que agradecer. Resumindo um pouco, foi essa finalização. Adorei. Negócio, honestidade é tudo. Vamos lá. Mariana e Bernardo, parabéns. Então, registro aqui, foi bem apresentado. Realmente, o assunto não é tão fácil, não é um argumento tão batido na área de treinamento e na ciência do exercício. Então, a partir daí, enquanto os alunos apresentavam, eu já lembrava de uma das palavras do colega lá, do Franco Impellizzeri, né, que é um cara que tem usado muito e tem ajudado a propor e usar esse método com um nível de evidência bastante alto, assim, né? E ele tem uma análise. É um cara que eu trabalhei com ele em 2009, conheci ele era o coordenador científico lá do Ceresme, quando ele trabalhava já na Suíça também, é um professor italiano, e ele saiu da ciência do esporte e foi trabalhar na área clínica durante vários anos, trabalhou numa clínica na Suíça com muito trabalho com pessoas com restrições de saúde, várias. E depois, anos depois, ele voltou para a ciência do esporte. E o que ele comenta nessa relação que ele fez é que ele notou muito fortemente esse contraste da ciência clínica com a ciência do esporte, né? E viu uma grande defasagem, né? Ele foi um dos primeiros caras a me alertar sobre isso, e eu tenho há anos procurado fazer assim. Eu venho de uma escola antiga, né, do Sport Science, onde meus métodos de treinamento que eu usava para estudo tinha um nível de evidência pouco controlado sobre vários aspectos, que era o que a gente aprendia naquela época, né, lá do meu mestrado, por aí vai. Ao longo do tempo, o que eu vi é que há muitas ferramentas, né? Por exemplo, quando tu transforma estudos em ensaios clínicos ou estudos caso-controle, etc., tu consegue ter mais cuidado sobre vários aspectos metodológicos, né? E isso melhora o nível de evidência. E a área da ciência do esporte ainda sofre muito. Uma das coisas básicas é sobre a dose mesmo do exercício, né? A gente fala da dose como se for uma intervenção, né? Uma manipulação que eu faço sobre as coisas que eu estudo, né? E a gente vê uma pobreza sobre esse controle de cargas, né? E bom, ele vai se atentar a isso nos esportes onde é muito difícil medir isso, que é o caso do futebol, por exemplo. O estudo do Manzi, que, se não me engano, os alunos mostram ali no TRIMP individualizado, é o Franco Impellizzeri de líder, e ele mostra que é possível fazer isso aí, né? Só que a gente vê que tem ainda um conteúdo que não está bem estabelecido na área, por causa das dificuldades da área também. A área tem baixa qualidade em muita coisa ainda quando se propõe a fazer as coisas de modo mais organizado cientificamente, né? E o TRIMP é um belo passo adiante em tudo isso, tá? E aí eu queria trazer para vocês um pouquinho do que eu falei de manhã, trazendo um pouquinho de introdução sobre o conteúdo, que os alunos poderiam ter usado um pouquinho também, mas acabou passando, mas igual vou apresentar agora. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho. Tá. Professor, enquanto que tu acha aí, eu posso fazer uma pergunta? Claro, diga. Então, só para ver se eu entendi, esse é um método que tu usa para monitorar carga interna, e a partir disso eu posso aumentar o volume do treinamento, diminuir ou manter isso? Assim, bem como tu disse, né? É um modo de controlar a carga de treinamento, tá? A carga interna, se a gente quiser ser mais específico, tá correto, né? É isso aí. Mas ele é uma maneira de juntar as duas coisas, tá? Então, vamos lembrar disso, assim. Então, já te respondendo. Até agora na disciplina, quando vocês mostraram os métodos de treinamento, vocês deram muita informação, e quando não davam, eu pedia mesmo, ou eu completava, com informações de volume e de intensidade, os dois componentes da carga. Porque carga é um nome, né? É uma entidade única, né? Só que a gente sabe que no mundo real do treinamento, a gente manipula essa carga ou esse estímulo total que a gente dá para o aluno através na prática de volume e de intensidade. A gente tem que dizer
para o aluno assim, olha, tu tem que correr nessa velocidade, porque é respectiva a uma frequência cardíaca X, isso é a intensidade do exercício. E tu tem que dizer quanto tempo tu vai fazer, o aluno tem que fazer num determinado tempo, isso é outro componente importante da carga, esses dois aspectos, tá? E agora, quando eu quero ter um número mágico, ter essa tal da entidade, aí eu preciso fazer um procedimento matemático, né? Que aí os alunos mostraram ali, resumidamente, é exatamente isso. A gente tem que multiplicar por um fator para poder ter essa ideia da carga total. Ou seja, é uma maneira de determinar e monitorar a carga de treinamento, carga interna, se a gente quiser ser mais específico, tá? E tem boas correlações, esses métodos aí, com o aparecimento de overheating e overtraining. Tá? Mas são determinações de carga, tá? Que é composta por volume e intensidade, e depois tem a densidade também, em algumas situações, mas quase sempre essa informação não vai junto, né? Tá? Então, respondendo, acho que é isso, Rafa. Agora, vamos para os conceitos iniciais, pessoal. Assim, ó, primeiro, eu gosto de mostrar esse estudo, que ali naquela época era Head of Print, estava para sair, já está publicado, né, do Huxley, onde ele faz um grande estudo de alguns anos sobre atletas em fase de formação. São atletas do atletismo, campo e pista, tá? Track and field, em um número relativamente grande, aí, em processos de formação. E o que se nota nesse estudo? É que, num processo de longo tempo, há um grande percentual de abandono do esporte e altíssimos casos de lesões que já apareciam em corredores, já se sabia antes desses estudos. Mas aqui se expande um pouco essa mensagem. Muita lesão, que ali se dá por overuse, são lesões específicas, e também overtraining e abandono do esporte. Tá? E aí, o que eles recomendam a partir daí? Que há alguns marcadores, bom, a necessidade de monitorar cargas, né? Também controlar o número de sessões intensas para diminuir lesões. Eles veem uma grande relação com os dados, eles fazem análise de risco, etc., e observam que a frequência, né, o número de sessões de altíssima intensidade é muito ligado a essas lesões. Então, há que se ter um controle disso, e aí eu retomo aquilo que eu já falei para vocês ao longo do semestre. Quando nós não controlamos, nós costumamos fazer coisas mais arriscadas. E aí, muitas vezes, o que nos para é a lesão e a dor. Por isso que a gente tem que se antecipar e periodizar as coisas, nós temos que organizar as cargas e controlar elas também, a fim de verificar o que há relação. Por exemplo, nesse grupo se observou que tinha que se reduzir o número de sessões de alta intensidade. Tá? A carga anual também foi relacionada a lesões, teve vários marcadores, que mostrou a necessidade primária de monitorar. Tem gente que leva isso até demais. Eu queria dizer assim, ó, na ciência do esporte tem um discurso também de que hoje em dia é mais importante monitorar do que periodizar. Aí já é uma inversão das coisas e é uma discussão que é etérea e secundária. Diria para vocês que isso não tem sentido. As duas coisas têm que andar juntos. Eu tenho que periodizar as coisas e tenho que monitorar aquilo que está acontecendo, né? Como uma forma de feedback mesmo e controle daquilo que eu periodizei. E aí se encerra o ciclo. Aí eu vou confirmando o que eu vou vendo e vou melhorando minhas próximas periodizações. E é assim que eu faço um treinamento mais qualificado. Então, as duas coisas são importantes. Só que eu tenho que reconhecer, é verdade, sim, isso está certo, que o monitoramento de cargas é muito importante. Cada vez eu tenho mais ferramentas, mais amigáveis, mais fáceis de se aplicar, eu tenho menos desculpa para fazer na prática. E hoje os alunos mostraram algumas delas, tá? Mas as mensagens eram essas. A outra mensagem que eu queria dar de início para esse conteúdo é lembrar desse consenso do American College, do Colégio Americano de Medicina do Esporte e do Colégio Europeu de Ciências do Esporte. Eles fizeram lá em 2014 um consenso sobre overtraining e treinamento. Tá? Então, o que eles vão já trazer de conclusão desse grande consenso? E vamos reconhecer, né? São as duas maiores estruturas científicas que tratam do exercício no mundo hoje. E eles têm, inclusive, os dois maiores eventos do mundo, que é a reunião anual do American College e a reunião anual do ICSS, que é do Colégio Europeu de Ciências do Esporte. São mega eventos que tem todo ano, né? Inclusive, na ESEF, vários pesquisadores estão se organizando para enviar, inclusive nós, que temos o deadline. Que dia é hoje? 17? Não, 27. 27, né?
nós temos o deadline para o dia 30, daqui 3 dias. E estamos ainda lendo aí, preparando algum material. Bom, o que acontece? Essas duas grandes estruturas vão definir, então, de que há uma indefinição de testes, tá? E aí eu já vou trazer para vocês o que a recomendação traz. Eles trazem 3 grupos de avaliação que são muito importantes para a detecção do overtraining, tá? Que são elas, são a avaliação bioquímica, o conjunto de avaliações, aí tem avaliações de CK, avaliações de proteína C reativa, avaliações das relações de cortisona, como é que é? Cortisol, testosterona, isso, tá? E mais alguma coisa, tá? Tem vários marcadores que são indicadores de overtraining, tá? Que são ligados a estresse, né? E podem estar relacionados, tá? Tem esse conjunto de avaliações, tem um conjunto de avaliações de questionários, tá? São questionários até validados sobre overtraining, né? Para verificar se há ou não há a aparição do overtraining, embora sejam validados. O que o consenso vai dizer é que também esse conjunto de avaliações, ele por si só não vai conseguir responder 100% sobre o aparecimento de overtraining nos nossos atletas e alunos. E o terceiro conjunto de avaliações são as avaliações de desempenho, as avaliações de desempenho sobre o exercício que eu pratico. Tá? Isso vai ser fundamental, porque vejam só, sempre quando a gente fala de overheating e overtraining, a gente já falou durante o semestre, vocês vão ver que sempre tem a ver com desempenho, né? O overheating é uma condição em que o aluno diminui um pouco o desempenho, e pode ser um overheating funcional, né? Onde eu tenho ganhos, ou não funcional, que é um limite difícil de definir, e é isso que eles vão dizer aqui também na segunda mensagem. É difícil detectar quando é que deixa de ser funcional esse overheating. Agora, a gente tem que reconhecer que sim, que atletas de alto nível, todos obrigatoriamente passam por situações de overheating ao longo do ano. Na saúde, às vezes, se pode evitar, mas não é errado também se acontecer em curto prazo, né? Bom, mas as mensagens iniciais são essas, que das 3 avaliações, essas que eu falei para vocês, grupos de avaliações, nenhuma delas por si só respondem completamente sobre o overtraining. Tá? E aqui eu tenho pesquisadores até me ouvindo, e é bom esclarecer mesmo. Tem pesquisadores que, dependendo da área que vem, muitas vezes defendem que aquela forma de avaliação é o padrão ouro. Bom, sobre o overtraining, gente, o nível de consenso aqui, não há evidência maior do que esse consenso nesse nível que a gente tem na nossa área. Tá? E eles vão definir que não adianta, um tipo de avaliação só não vai responder em 100% sobre isso, nem mesmo sobre questionário, porque a gente tem que lembrar que vários questionários validados de overtraining, eles, na verdade, eles não avaliam o overtraining, mas eles avaliam muito mais, são as percepções do aluno. É como a maioria dos questionários da área da psicologia do esporte. Eles avaliam sobre a autopercepção, né, do aluno sobre determinado aspecto, né, e nesse caso sobre o overtraining. Então tem que ter esse cuidado. E o que eles recomendam no consenso, finalizando, é que ao mesmo tempo que os 3 não explicam tudo, eles são importantes. Então eu tenho que ter marcadores dos 3 grupos para poder triangular os dados e fazer uma análise que é qualitativa. É verificar se há mais do que um aspecto que está alertando, está soltando um sinal de alerta, e observar marcadores aí específicos ligados ao overtraining, como desequilíbrio metabólico, estilo de vida. Tá? Lembrando que o overtraining é uma síndrome multifatorial, né? Então, ela vai acarretar em desequilíbrios que não são sempre da mesma ordem, mas que podem ser psicológicos, psicossociais, metabólicos, desequilíbrios metabólicos e de desempenho, né, muscular, desempenho físico também. Tá? E eles vão concluir que é extremamente necessário o controle de cargas para observar essas relações, porque o gatilho inicial de todos esses processos são quase sempre o treinamento em si. Então, eu tenho que controlar bem isso, ou seja, reforçando a necessidade de um controle melhor. Aqui tem um modelo de overtraining que é mais definido na fisiologia, onde nesse consenso vai aparecer também o material, que é ligado a uma linha temporal sobre a sobrecarga de treino. Isso aqui vai ter relação até com a supercompensação. Então, eu vou partir aqui da esquerda para a direita com uma condição de fadiga aguda. A partir dela, eu vou ter treinos altamente intensos, né, exaustivos, né, onde a recuperação não é completa, e aí eu vou alcançar uma condição de overheating, que inicialmente vai ser funcional, que é onde já dissemos, né, que é útil e tal no início,
e depois não funcional, né, que é onde eu não tenho mais ganhos a partir disso. Aqui, a partir daqui é um erro, realmente, né, e aqui o decréscimo de desempenho é persistente. Até a tal da síndrome do overtraining, que é difícil de definir, como a gente viu antes, e requer muito tempo para recuperar, se caso se consiga. Muitas vezes leva ao abandono do esporte. Esses infográficos aqui do Lemaire, que deixou famoso, esses modelinhos com esses bonecos aí, mostra esse texto mesmo, que advém daquele consenso, onde tem as curvas de supercompensação. É só uma maneira de ilustrar as fases do modelo do overtraining. Tá? Então, vejam que aqui, a partir do não funcional, eu não tenho mais supercompensação. Né? Eu tenho cargas muito altas, eu não consigo me recuperar completamente, mas eu não tenho a supercompensação como tinha no overheating funcional. Né? E aqui vem a situação de overtraining. É muito modelístico isso, né? Mas nos ajuda a entender esse modelo. Bom, a partir daí eu os alunos mostraram os modelos de TRIMP, tá? Eu, numa disciplina do semestres anteriores, eu dava uma disciplina de metodologia de treinamento esportivo, onde eu discutia, trazia com os alunos até no Excel e a gente calculava tudo isso aqui na prática para visualizar bem. Aqui eu só vou resumir o que os alunos já trouxeram, tá? E vou adicionar o Batlock ali que não foi falado. Mas eu queria reforçar o seguinte: os modelos mais modernos são baseados, primeiro, vem desse TRIMP normal, que a ideia do TRIMP é bom começar pelo simples para entender bem, né? A pergunta da Rafa era por aí, né? O que é esse TRIMP? A tradução é impulso de treinamento. Impulso de treinamento. Na física, impulso é a integral da curva de força ao longo do tempo. Tá? Quando eu tenho uma curva de força ao longo do tempo, a área sobre essa curva, que eu chamo de integral ou impulso disso, né, vai me dar impulso, vai me resultar em impulso. Tá? Essa é a variável física, o significado físico dessa variável. O que a gente faz no treinamento? O que os pesquisadores começaram a fazer? Começaram, ao invés de tratar de força só, que seria impulso, começaram a pensar assim, qualquer determinante de intensidade, aqui no caso é frequência cardíaca, ao longo do tempo, durante 40 minutos de treino, né, com essas informações eu consigo calcular o impulso, que vai ser a área sobre a curva da intensidade, ao longo do tempo do exercício. Tá? Isso vai me dar o impulso de treino. Tá? E vai me dar a carga, Rafa, vai me dar esse número mágico que representa a carga toda. Aí eu não estou mais falando das componentes, estou falando do número mágico, do estímulo total que esse aluno recebeu. Tá? É daí que vem o TRIMP. A base da ideia é essa, porque todos os outros modelos vão se basear nesse raciocínio inicial. O problema, que é como os alunos mostraram bem, é que os treinos, quando eu faço isso em treinos muito variados, eu costumo errar superestimando os treinos de alto volume. Tá? O que acontece na prática? Quem trabalha com treino vai entender fácil. Quando eu tenho volume, eu posso, às vezes, duplicar e triplicar esse volume. Tá? Não é tão estranho. Agora, eu não tenho como duplicar e triplicar a intensidade. Imaginem assim, uma intensidade de esforço numa escala de Borg, que eu treino lá num ritmo baixo, que é de 11 a 13 da escala de 6 a 20 de Borg. Tá? Eu não tenho como dobrar ou triplicar esse valor. 11 a 13 dobrado, vai 22, vai valores fora. Então, tem um certo limite no jogo de números, é só um problema numérico. Então, a partir daí, se criou os TRIMPs ponderados, que é a ideia do Bannister, que depois foi o Edwards vai mostrar, o Stanho vai melhorar, e o Manzi vai melhorar mais ainda, vai cada vez tornando ele mais individualizado. Mas se baseia numa ideia inicial de um fator de ponderação. É como se eu colocasse peso para aquelas intensidades. É que nem do vestibular, sabe? Eu tenho lá para biologia, tem peso 3, né? Então, aquela nota que for vai valer muito mais do que a nota lá que era do peso 2. Seria isso. É colocar fatores, pesos, né, ponderações, sobre a zona de frequência, sobre o valor de intensidade que eu estou treinando. Então, eu vou ter dois valores de intensidade. Vou ter a intensidade em si, que é um percentual da frequência cardíaca máxima, vezes o fator. Vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Isso aqui vai deixar geométrico, né, essa carga. E aí eu vou dar mais peso para as intensidades mais altas de treino. E, de certa forma, eu vou equilibrar a carga toda de treino com isso. E multiplicando sempre pelo tempo. Tá? Sempre pelo tempo, que quase sempre é em minutos. Tá?
O modelo de estanho, os alunos mostraram, já é melhorado, ele é um pouquinho mais definido, tá? E a partir do estanho aqui aparece uma origem que pouca gente sabe também, que até usa esses TRIMPs e às vezes não sabe de onde vêm esses fatores. Esses fatores, eles vêm de um resultado que é a concentração de lactato, que é altamente discutível hoje. Bom, o significado fisiológico é uma discussão toda, o papel dele no exercício está sendo completamente restabelecido, né? Uma coisa pelo Brooks e uma série de pesquisadores, está se descobrindo um monte de coisa legal sobre esse papel do lactato. Mas, independente das críticas ou não, o que se usa aqui, esses fatores são baseados em concentrações de lactato que são relacionadas àquelas intensidades de exercício. Tá? É daí que vem esses valores, né, que são fixos. Né? Se o cara estiver treinando entre 79 e 85, é 2,54 que eu tenho que multiplicar. É um número fixo aqui para essa zona. Né? Claro, é uma simplificação e tem erro, como os alunos mostraram. Agora, o Manzi vai mostrar o TRIMP individualizado, tá? Em 2009. Vou conhecer o Manzi o ano passado, até num processo seletivo aí que a gente passou. Um cara muito legal, mas é do grupo do professor Franco Impellizzeri, que hoje está na Austrália até, trabalhando lá. Então, o que vai aparecer aqui, gente, no TRIMP individualizado? Eu vou ter, como eu disse para vocês, ó, o percentual de frequência cardíaca, o índice de ponderação, que está deslocado aqui, mas é sempre o fator esse de ponderação, e o tempo do exercício. Todo o TRIMP vai ser me dado por isso aqui. Agora, esse fator de ponderação, que era fixo para cada zona de percentual de frequência cardíaca, agora vai ser dependente exatamente da frequência cardíaca e a relação de lactato com frequência cardíaca do indivíduo. Tá? O que se faz na prática? Eu fiz aqui eu tenho ferramentas muito tecnológicas de ensino, né? Vocês sabem que aqui a gente não brinca. Então, eu faço aqui um gráfico bidimensional de altíssimo nível no meu software super novo, chamado Prancheta, e canetas e papel, né? Não sei se vocês lembram ainda o que é essas coisas, mas o que acontece? Lactato como uma função do percentual da frequência cardíaca máxima, ok? O que se faz? Se faz um teste progressivo com cargas que não são em rampa, tá? São escalonadas, são de 3 minutos, se não me engano. E porque para coletar o lactato, quase sempre se faz assim, né? Então, tu fica 3 minutos na carga, a pessoa salta da esteira, se coleta o lactato, e vai de novo. E se avalia a frequência cardíaca. Ou seja, para cada intensidade de exercício, eu vou ter lá uma determinada concentração de lactato, né, e respectiva frequência cardíaca para aquele lactato. Depois vai aumentar a intensidade, vai aumentando, e assim vai. A partir desses pontos coletados, tá, de lactato como uma função, em cada carga aqui que eu coloquei, eu faço uma função. Tá? A melhor função que explica essa relação é uma função logarítmica. Tá? E é isso que o Manzi vai mostrar. E a gente vai ter umas constantes A e B que estão ali, que são as constantes que definem a equação, a função logarítmica. Não é uma equação, é uma função logarítmica. E vai me dar essa cara aqui, essa linha. Tá? Essa função logarítmica, que é um cálculo feio, tá? Deixa eu ver se eu tenho ele por aqui em algum lugar. Aqui é o teste, os detalhes. O A e B. Depois isso eu abria no Excel e a gente fazia isso com os alunos, mas não vai dar tempo aqui, tá? Mas a função logarítmica é o que está aqui embaixo. No estudo do Garcia Ramos aparece, tá? Tem o fator A, é o fator fixo ali, que é a constante, a gente chama linear, 0,64, por exemplo, tá? Vezes Z, que é o número neperiano, que é igual a 2,71, que é usado para equações exponenciais, que é o inverso do logarítmico, mas só uma frescura matemática, e a constante é 1,92. Tá? Isso vem, gente, do Excel. Isso aqui, quando a gente faz o ajuste da curva, ele vai me dar esses valores. E eu vou ter cada valor para cada indivíduo. Eu avaliei o Quevedo, por exemplo, vai estar aqui a relação dele. Tá? E com aquelas constantes que vão definir essa curva. E a partir disso, quando eu tiver isso, quando for treinar o Quevedo, o que eu faço na prática? Digo, bom, hoje o Quevedo tem que treinar aqui, que é em torno de 70%, tá? 70% da frequência cardíaca. Ok, o fator de ponderação dele vai ser, vou chutar aqui, vamos dizer que deu 3, é 3, tá?
vai estar sempre ajustado segundo a função. Tá? Então, eu vou ter o dado individualizado, não tem mais zonas ali que tinha entre 70% e 75%, era só um valor. Não, vai ser exatamente para ele, porque o teste é individualizado. Tá? O que acontece? Claro, quando eu não tenho lactato, quando eu não tenho essa tecnologia, o que eu faço? Eu determino funções que vão me definir esse fator de ponderação, como o Garcia Ramos traz aqui, um grupo espanhol em nadadores, onde eu tenho um valor que é representativo de um grupo. Aqui já é um passo anterior. Eu não tenho lactato, mas eu uso as equações, as constantes de cada sujeito, de cada grupo, para homens nadadores, para mulheres nadadoras. Tem erro aí no meio, mas é validado para isso, para nadadores. E aí, o que eu faço? Com esse K, que é o fator de ponderação, aqui os autores usam de K, antes eu mostrei como Y na outra equação, vejam que ela entra aqui, ó. O K entra aqui, é multiplicado pelo tempo do exercício, vezes o X, que é o percentual lá da frequência cardíaca. O X é o percentual baseado na equação lá aquela de reserva, tá? Que é a máxima menos a de repouso, né? Que sai aquela equação de reserva da frequência cardíaca máxima. Tá? É um percentual dessa máxima aí. Então tem esse jeito. E aí, claro, tem o nosso, que os alunos mostraram, o tal do Trimpe-Foster, que é o mais simples, né? Esse é mais simples. Esse, tu usa a escala do Borg de 0 a 10, a CR10, né? Chega no final do treino e pergunta para o aluno, mostra para ele e diz, como foi a tua percepção sobre o treino todo? Não é sobre o exercício em dado instante, é sobre a percepção do treino. Ele validou isso há 25 anos e tem tido sucesso. Tem vários estudos que mostram que essas escalas baseadas em percepção, elas eram reconhecidas no início como uma prima pobre, né, da área da ciência do exercício, e hoje elas são super interessantes. Tá? E aí é só pegar esse valor de 0 a 10 e multiplicar pelo tempo em minutos. A partir daí, pessoal, aparece a monotonia, que é uma variável bem interessante que o pessoal está usando em carga. O que eu faço? Eu calculo a carga semanal de treino, que é o somatório dos trimpes. Os trimpes de cada sessão é aquilo. Chega no final da sessão, como é que é a tua percepção? 0 a 10. O cara bota lá 8, multiplica pelo tempo do exercício. Minutos, 100 minutos. 8 vezes 100, 800. Vai dar sempre unidades arbitrárias. Fazendo um parênteses, né? Unidades arbitrárias é o nome elegante que a gente dá na ciência quando não tem nenhum significado físico. Tá? Não tem um significado real físico para o mundo natural. Então, a gente chama com esse nome bonito, unidades arbitrárias. Representam a carga de uma forma geral. Tá? E aí, o que eu faço? Somo tudo isso, tenho a carga semanal, e aí calculo a monotonia dessa carga, que é a carga média, a média das cargas de cada sessão durante a semana, dividido pelo desvio padrão dessas cargas ao longo da semana. Tá? Isso vai me dizer o quê? Se eu tiver uma semana com treinos todos iguais, vai me dar uma monotonia altíssima. Se eu tiver treinos muito variados ao longo da semana, essa monotonia cai. É isso que significa. Tá? Obviamente que ele não aborda todo o aspecto psicológico, né? É só variação de cargas, né? Mas ele tem se mostrado bem interessante em determinações de carga, de monotonia de médio e longo prazo, de mesociclos e macrociclos. O artigo que saiu agora, que eu comentei para vocês na aula passada, do Daniel Bolusa, traz isso, que treinos de corrida, onde a monotonia cresce demais, aumenta riscos de lesão, começa a surgir ali situações de risco de lesão e tal. Né? E essa monotonia ela vai entrar num cálculo da carga total, que vai ser o strain, que vai ser a carga semanal multiplicada por essa monotonia. É como se eu adicionasse um fator, vamos dizer assim, psicológico, embora seja bem limitado, tem um teor psicológico sobre essa variação. Então, não é só a carga total, mas também esse peso da monotonia. Essa última variável ela é um pouco discutível. Inclusive, eu vi alguns artigos dos próprios seguidores do Foster que não estão usando. Mas a monotonia está sendo usada. De qualquer jeito, sugiro. Essa continua sendo usada e dando dados bem práticos assim, de treino. E para terminar esse assunto, pessoal, eu sei que o tempo é curto, eu só estou dando comentários. Aqui tem uns estudos que mostram a vantagem de se usar o Trimpe-Foster em comparação aos anteriores, mais metabólicos apenas. Tá? Aqui um trabalho dos brasileiros, aqui dos mineiros, que tem do Maurício Barafilho e do Impellizzeri mesmo, no futebol também, mostrando essa vantagem.
Mas eu queria mostrar para vocês o Batlock. É um modelo de determinação de carga que tem sido usado, inicialmente foi no basquete, é usado no futebol, futsal, vários esportes. O que ele vai trazer aqui, pessoal? No Batlock, eu vou ter 4 informações para determinar a carga. Então, não é só volume e intensidade. Tá? Olhem aqui. A primeira coluna aqui é da frequência cardíaca. Essa aqui representa a intensidade do exercício. Ok. A última coluna representa volume, quantificado em número de quadras. Uma medida super estranha. Imagina em treinamento de basquete, onde tu quantifica a cada bloco de 10 minutos o número de quadras realizadas. Isso pode variar de aluno para aluno, então tem uma série de limitações, mas é a medida de volume. Mas vejam só que tem mais 2 medidas. A medida de densidade, tá? Percebam que para cada componente da carga, eu tenho sempre uma escala de 1 a 10. Tá? Tenho sempre de 1 a 10 do lado. Vejam que para densidade, o 10, que significa o peso mais alto, né, sobre a carga, né, é em treinos contínuos, que significa dizer o seguinte, é treino que não há intervalo. Então, a densidade seria a máxima possível. É um treino contínuo, ok? 9 significa 4 tempos de exercício para 1 de recuperação. 4 para 1. É uma densidade alta. Pouco intervalo, relativamente. Ok? Ah, professor, mas a intensidade não deve ser alta. Tudo bem, isso é outro componente. Aqui nós estamos quantificando a densidade. Tá? E assim vai, 3 para 1, 2 para 1. Bom, quando chega a 6, 1 para 1, significa que o tempo do exercício é igual ao tempo de recuperação. Aí, o peso da densidade é 6. Tá? E depois inverte. Eu vou ter tempos de recuperação maiores do que o tempo do exercício. São aqueles treinos de mais alta intensidade. E aí valem menos, 5, 4, 3. Tá? E até mais do que 1 para 4, é 2 ou 1. Né? Aqui vejam que está meio incerto, mas tudo bem. Tá? Ele já é interessante por isso. Mas a grande novidade dessa escala é sobre a informação da oposição. É algo que a gente aprende aí pela teoria dos jogos, ligado a um problema básico nos esportes coletivos, que é a tomada de decisão. Né? Aqui, gente, vejam que aparece as situações de complexidade dessa tomada de decisão. Ou seja, eles, de certa forma, indicam, é sempre uma tentativa, né? Não é que seja super exato, mas é um primeiro passo interessante para tentar definir as situações onde o aluno vai ter que se colocar a pensar mais e a pensar menos sobre as possibilidades de tarefa. Então, por exemplo, quando a oposição aqui, ou complexidade da carga, é 10, significa que são atividades de 5 contra 5. Ou seja, no basquete, seria eu e mais 4 colegas realizando uma tarefa de ataque contra 5 defensores. É a situação de jogo do basquete mesmo, completa, onde a tomada de decisão é a mais complicada possível, porque eu posso arremessar, eu posso estar sendo marcado e tentar passar, eu tenho que ver o que meus colegas estão fazendo no jogo, todos aqueles problemas que são do jogo. Tá? Enquanto vai baixando, vejam que o número de sujeitos, colegas e adversários vai diminuindo. 3 para 3, 3 para 2, 2 para 3, até chegar aqui, ó, nas atividades onde eu não tenho oposição. 3 para 0, 2 para 0. O que é? Uma atividade de passar a bola e fazer a bandeja no final. A tomada de decisão é mais simples. A carga mental sobre isso é mais simples. Tá? Então, pesa menos sobre a carga total. Tá? Eles têm feito isso já, inclusive com marcadores de ponderações mais avançados. Mas essa é a parte básica aqui, que é super interessante já de se fazer. Tá? E adicionam esse problema da tomada de decisão, que é também algo ligado a... Mas vejam só, mesmo a oposição, ou até a questão do Foster, não é que ele englobe todo o problema psicossocial da carga, tá? Mas eles são passos nessa direção, além das medidas apenas metabólicas. Tá? Por isso que elas são interessantes e por isso que elas fecham com as teorias mais atuais de fadiga e exaustão por exercício. A teoria mais atual hoje, do meu ponto de vista, é a teoria do professor Marcora, do modelo psicobiológico do exercício. Tá? Nós vamos ter uma aula sobre isso também, depois a gente vai falar um pouco mais, mas vai tratar de elementos que são essenciais. Nós vamos ver que essa teoria vai explicar
com essas medidas, com esses marcadores de controle de carga, melhora o aparecimento de situações de exaustão e fadiga e as repercussões disso a médio e longo prazo em termos de overheating e overtraining. Tá? E esses marcadores são desfechos primários para nós em treinamento. Ok? Dúvida, gente? Eu tenho mais uma, senhor. No Trimp ali, tem algum valor de parâmetro para a gente conseguir ver esse overtraining? Ou quanto maior o valor, pior é? Não sei se eu fui claro. Não, sim, foi, mas a parte da resposta é que não há... O que acontece? Esses marcadores, eles não têm números precisos ainda de definição de risco de overtraining, etc. Tá? O que mais se faz hoje ainda é assim, é tu avaliar eles e avaliar o overtraining, e aí tu confrontar, pessoalmente, inclusive. Tá? Isso tem até marcador até biológico, que é assim, a CK, por exemplo, tem uma variação individual que tu tem que avaliar no sujeito, porque às vezes a variação é de 200%, então, mas ela serve quando tu avalia no intrasujeito, né? Ele contra ele mesmo. E a mesma coisa são para esses marcadores. A primeira análise que eles têm feito é controlar isso ao longo do tempo, até com a pesquisa, nós estamos fazendo isso também com vôlei, né? E observar que quando surgem marcadores de overtraining, overheating, e verificar que valores são esses de carga. E aí ter atenção nos próximos, né, para tentar cuidar com isso, mas bastante individualizado ainda. Mas não há ainda medidas gerais, assim, embora já tenha sido lançado algumas, mas eu tenho maior cuidado sobre isso, porque os níveis de evidência são baixos. Tá? E muitas vezes é uma informação a mais, é quase como o controle do pessoal que estuda aquelas atividade mínima de exercício, tá? Eu tenho maior respeito, acho que são grandes estudos, mas quando dizem, é 40 minutos, para o treinador são marcadores que quase sempre a gente já está mais além, assim, a gente já está tentando determinar o que fazer com esses tempos, mas não é que a gente vai usar um tempo menor do que esse, né? Mas tudo bem. Mas voltando para cá, seria mais ou menos isso, né? A segunda pergunta tua, sim, ela é bem simples, tá? Quanto maior a carga, sim, há um maior risco de overtraining. E se não há, é porque as escalas que tu está usando, elas não são tão específicas. E é isso que se faz no confronto. Os estudos esses que mostraram, que até os alunos mostraram no Karatê também, vão mostrar que aquelas escalas, aqueles métricas que usam as escalas de percepção, elas têm sido mais sensíveis para isso. Então, por isso, são interessantes, né? Mais alguma dúvida, gente? Bene, bene? Deixa eu parar aqui a gravação, então.